Olá, eu sou a aluna Lírida do curso de Educação Física da Faculdade de São Francisco e hoje eu vim trazer para vocês o Código de Ética do Profissional da Educação Física com base na matéria de Bioética do professor Anderson Rolim. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o que é o Código de Ética do Profissional da Educação Física, letras de lei, e vou falar sobre um pouco das infrações e as penalidades. É, o Código de Ética do Profissional da Educação Física, ela foi desenvolvida através de estudos da historicidade e de sua existência, que é a experiência de um grupo de profissionais brasileiros da área e a resposta da comunidade específica de profissionais que atuam com esse conhecimento no país. E então, assim, foram estabelecidos 12 itens que são norteadores da aplicação do Código Deontológico, onde ele fixa a forma pelo qual se deve conduzir os profissionais de educação física que são inscritos no CONFEF. O primeiro Código de Ética do Profissional da Educação Física é formalmente vinculado a todas as diretrizes que são regulamentadas no Conselho Federal de Educação Física, pela Lei Federal de número 9.696, que é de 1º de setembro de 1998, e é definida como um instrumento legitimador do exercício da profissão e é sujeito também a um aperfeiçoamento contínuo que permita sentido educacional a partir dos nexos de direitos e deveres. Então eu vou falar um pouco das infrações e das penalidades. No capítulo 4 do artigo de Ética do Profissional da Educação Física, fala sobre as infrações e as penalidades. Então, no artigo 12, diz o seguinte, que o descumprimento que é disposto no Código, que constitui a infração ética, fica o infrator sujeito às seguintes penalidades a ser aplicada conforme a gravidade da infração. Então, a primeira advertência é escrita e pode ser aplicada com ou sem multa. Na segunda, ele fala sobre a censura pública, caso esse profissional exerça a função de profissional da educação física dentro de uma rede pública. O terceiro é a suspensão do exercício da profissão, vai depender também da gravidade da infração. E na quarta, é o cancelamento do registro profissional e a divulgação do fato. Então, a depender da gravidade da infração que o profissional pode cometer, ele tem esses quatro itens que podem ser tragos em forma de penalidade para ele. Então, no artigo 13, incorre a infração ética do profissional que tiver o conhecimento de transgressão do código e omitir a denunciar, que é omitir, é tipo uma omissão de um erro ético que está disposto para o profissional. E no artigo 14 diz o seguinte, que as comissões de éticas, as juntas de instrução e julgamento, os tribunais regionais da ética e do Tribunal Superior de Ética, que são órgãos dos CREFs e dos CONFEF, com suas áreas de abrangência e de competência elencadas no Código Processual da Ética do CREF. Então, no artigo, no parágrafo único, que é o documento mencionado no capítulo do artigo, corresponde ao ordenamento objetivo no que respeita à materialidade do fenômeno ético no âmbito do exercício profissional da educação física. E então ele garante aos princípios norteadores a justiça alicerçados no devido processo legal, que é para evitar o erro da ética no exercício profissional, trazendo uma melhoria para a população, porque a formação ela depende muito da ética, de como você vai trabalhar, você vai desenvolver profissional no âmbito da ética, do que dispõe o código de ética do profissional, né? Então, eu tenho também aqui para vocês um quadro de penalidades, né? E vou falar para vocês como ocorre e o número de lei e como é feito
essa penalidade. No exercício ilegal da profissão, que é um caso gravíssimo, que dispõe a lei de número 9.696/98, que é a resolução 034 de 2005, a notificação tem que ser imediata e suspender as atividades para essa pessoa que diz ser profissional, que é um exercício ilegal da profissão. A notificação tem que ir ao Ministério Público, ser encaminhado do responsável técnico ao Tribunal de Ética. Então, lá eles vão resolver como é que pode ser tratada a penalidade desse profissional. Na segunda, o graduado atuando sem registro junto ao CREF. Essa aí é uma penalidade média e a notificação tem que ser imediata, com suspensão das atividades também, e deve ser também encaminhado ao responsável, ao Tribunal de Ética. O profissional licenciado e o graduado são pessoas diferentes. O licenciado, ele tem a licença de trabalhar no âmbito de ensinar coisas de esportes. E o bacharel, ele pode abranger várias áreas. Então, assim, se você é licenciado, você trabalhar fora da sua área de habilitação, você pode ser penalizado. Então, o profissional que atua fora de sua área de habilitação é uma penalidade grave, é uma infração grave, e a penalidade também é com notificação imediata e deve ser levada ao Tribunal de Ética. O profissional que é registrado e atua com seus direitos suspensos deve ser baixo e temporariamente cancelado. Isso é gravíssimo, que o profissional registrado, atuando com seus direitos suspensos, baixa, temporário ou cancelado. Então, isso aí também tem que ser notificado ao Ministério Público e enviado ao Tribunal de Ética. O profissional com identificação em desacordo com o exercício profissional é uma infração leve e ele tem também que ser notificado pelo responsável ao Tribunal de Ética. O profissional que atua com registro de outra jurisdição acima do prazo permitido é uma infração leve e ela também tem que ser levado ao Tribunal de Ética. O profissional da educação física em inadimplência das suas obrigações estatuturais. Então, no caso que você estiver inadimplente com seu CREF, você pode ser penalizado também. Você não está em dia com as suas obrigações dos deveres éticos, e isso aí é uma penalidade gravíssima, é uma infração gravíssima, e a penalidade ele deve ser encaminhado à comissão de ética, que é o registro onde ocorre junto com a autoridade policial. Ele não é nem notificado primeiramente, ele é encaminhado diretamente a uma autoridade ética, fazer o registro da ocorrência junto com a autoridade policial. No caso de transgressão e preceitos do Código de Ética, especialmente no artigo 1º e 5º, com consequências danosas a clientes ou categorias profissionais. É uma infração gravíssima e é encaminhado diretamente ao Tribunal de Ética, juntamente com uma autoridade policial. Condenado judicialmente por prática de crime no exercício da profissão ou em razão da mesma. Ou seja, você atuar de forma que não tem ética, no sentido de sua profissão, mesmo que você esteja cadastrado, devidamente correto com suas obrigações, mas você aplicar qualquer tipo de medicamento, tirando a sua condenação de ética, você está fazendo uma infração gravíssima e você também deve ser encaminhado ao Tribunal de Ética. Permitir sala desprovida do profissional da educação física é uma atuação gravíssima também e é encaminhado também ao Tribunal de Ética.
reincidência de qualquer infração de natureza média é uma infração grave e deve ser encaminhado, notificado para o Tribunal de Ética. Reincidência de qualquer infração de natureza grave, que é gravíssimo. Isso aí você não pode atuar prejudicando sequer a vida de uma pessoa que dispõe de seu profissionalismo, de que confia na sua capacidade de natureza grave. É uma infração grave e você tem suas penalidades perante o Tribunal de Ética. O profissional atuando sem ter realizado o curso de suporte básico à vida, ele também pode ocorrer de uma penalidade gravíssima e ele deve ser encaminhado ao profissional responsável técnico, ao Tribunal de Ética, juntamente com uma polícia, juntamente com uma autoridade policial, e os direitos devem ser, as infrações e as penalidades devem ser exercidas lá diante do juiz. A infração leve, ela pode ser sem multa e com anotação de advertência. Na infração média, é multa de uma anuidade vigente de instauração do processo ético. Ou seja, você na infração média, você vai pagar uma multa, o dobro da anuidade, que é vigente, que você paga em direito do CREF, e instauração de um processo ético. Então, você vai responder ainda por um processo, mesmo pagando uma multa. E a infração grave é multa de 2 anuidades, ou seja, 200%. Você vai pagar 200% em cima do que você paga no CREF e vai ter a instauração de um processo ético contra você. A infração gravíssima pode ocorrer multa de 3 meses de anuidade e também a instauração de um processo ético. Ou seja, em todas os quatro tipos de infrações, que é a leve, a média, a grave e a gravíssima, você pode ocorrer de pagar uma multa. Menos na infração leve, que você vai levar uma anotação de advertência. E caso você torne a fazer, já vai para uma infração média e já vai ocasionar de uma multa de anuidade em cima do valor que você paga anualmente do seu CREF e ainda mais responder por um processo ético. Na grave também do mesmo jeito e na gravíssima também do mesmo jeito. Então era isso, pessoal. Agradeço, espero que tenha gostado. Qualquer coisa pode fazer perguntas e estou aqui à disposição para responder. Obrigado mais uma vez pela atenção e espero que tenha deixado algumas coisas claras em relação ao Código de Ética do Profissional da Educação Física.